Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos tratar de funções da partícula ser. Provavelmente na apostila do livro de vocês pode estar função do pronome ser. Realmente, poderia ser também, tá? Eu só não vou colocar funções do pronome porque vai ter um casinho aí que não vai ser exatamente pronome, tá? Essa é uma aula ligeira em que a prática é muito mais relevante do que a teoria, uma vez que a gente depreende tudo que precisa entender através aqui de alguns exemplos que nós iremos ver a partir de agora. Então vamos aí para uma pequena transição e comecemos então o estudo aqui de funções da partícula C, hein? Então vamos começar aqui. Esta aula, como eu disse para vocês, eu vou usar simplesmente exemplos para que vocês compreendam as diversas possibilidades desta partícula. Vende-se carros, tá? Você quer descobrir a função desta partícula C. O primeiro passo é observar que esta oração está na voz passiva. Eu gostaria que vocês tentassem passar para outra voz passiva, só que se chama voz passiva sintética. É possível passar para a voz passiva analítica? Tenta aí. Sim, é possível, não é? Depois a gente mexe aqui com precisas de psicólogos. Vamos lá então, vende-se carros, vai ficar carros são vendidos. Maravilha. Por que eu fiz isso? Porque agora fica evidente algo que vocês já conhecem muito bem, não é? Carros, como é que nós analisamos sintaticamente esta palavra aqui? Carros é o que da oração? Carros é o sujeito da oração. Maravilha. Se carros aqui é o sujeito, você pode voltar para a oração anterior, porque é voz passiva também. Aqui vai ser também sujeito, bem? Opa, nós temos então um pequeno problema. Qual que é este pequeno problema? Qual que era a regra mesmo de sujeito? O sujeito concorda com o verbo, não é? Então vamos lá. Se carros, o sujeito aqui está no plural, olha o verbo como é que ele está. Então, neste caso, o correto seria vendem-se carros, porque o sujeito deve concordar com o verbo. Tudo bem? Então, observem aí nas ruas como que diversas placas contêm este pequeno equívoco aqui. Bem, o verbo deve concordar com o sujeito. Como é um sujeito aqui que sofre ação, não consigo ver o agente, parece que não tem sujeito, não é? Mas é um sujeito que sofre ação neste caso aqui. E para fecharmos, como é uma aula de partícula C, o nome deste C aqui vai se chamar, eu não consigo passar para a voz passiva, pessoal, então o nome vai ser pronome apassivador ou partícula apassivadora, vocês escolhem, tanto faz, tá? Pode ser pronome apassivador ou partícula apassivadora, bem? Então tá aí. Vamos lá de baixo? Precisa-se de psicólogos. De novo, o que eu quero que vocês façam agora é tentar passar esta oração para a voz passiva. E aí? Como é que vai ficar? Psicólogos são precisados? De psicólogos não dá, não é? Opa, se não tem voz passiva, muda toda a nossa brincadeira aqui. Bem, primeira coisa, quem é que precisa de psicólogos? Não sei. Se eu não sei quem precisa, se houvesse um anúncio de jornal, precisa de psicólogos, o sujeito aqui é indeterminado. Maravilha? Se o sujeito é indeterminado e eu não tenho voz passiva, esta partícula C só pode se chamar índice de indeterminação do sujeito. Maravilha? Essas são as duas principais funções da partícula C que nós iremos treinar de agora em diante. Tá bom? E olha só esse verbo aqui, pessoal. Ele está no singular, não é? Por que ele ficou no singular e não foi para o plural como o verbo vendem-se? Porque psicólogos não é o sujeito. O sujeito é indeterminado, não é? Agora aqui vendem-se carros. Carros, eu provei para vocês que era o sujeito. Se é o sujeito plural, verbo no plural. Beleza? Entendido? Vamos treinar isso aqui um pouco para ver se vocês assimilaram aqui. Então vamos lá. Doce gatinhos. Né? Qual que é o passo a passo? Você vai tentar passar isso aqui para a voz passiva, não é? Tem? Tem. Vai ficar gatinhos são doados. Maravilha. Se eu conseguir passar para a voz passiva, gatinhos aqui desempenha o papel de sujeito. Se aqui é sujeito, você pode voltar para a oração anterior, porque gatinhos aqui também vai ser o sujeito da oração. Maravilha? Maravilha, não é? Tudo bem? Tudo bem. Mas, vamos lembrar lá? Tem algum problema aí, não é? Olha o nosso sujeito, ele está no plural. E o verbo está no singular. Corrijam para mim. Como que é então? Doam-se gatinhos. Maravilha. E como é mesmo o nome dessa partícula C, do doam-se, se eu conseguir passar para a voz passiva, pronome é passivador, beleza? Então, o correto é doam-se gatinhos, hein? Isso aqui foi um exemplo que, de fato,
eu tirei da realidade. Todos eles aqui, desta página, eles são reais. Esse aqui foi uma menina cujos pais são professores daqui de São Carlos, da engenharia, da ESC, da USP, e a gatinha deu cria, elas colocaram um exemplo acima, tá? E teve esse pequeno errinho aqui. Agora vamos dar uma olhada no exemplo de baixo, porque foi um aluno meu de Americana, como isso, mais de 10 anos, ele trouxe para mim nesta aula que ele achou estranho, porque ele viu isso daqui, ó, num terreno. É um terreno, lá no fundo tinha uma tapera, uma casinha, uma pessoa bastante humilde morava ali e fazia trabalhos de roçar terreno, não é? E ela colocou essa placa para as pessoas soubessem, carpes e terrenos. O aluno achou esquisito e veio falar comigo, perguntando se estava correto ou incorreto. E eu pergunto a vocês, tá certo? Carpes e terrenos? Vamos fazer o passo a passo? Tenta passar para a voz passiva. Como é que vai ficar? Terrenos são carpidos, maravilha. Terrenos aqui é o quê? É o sujeito da oração. Se aqui é sujeito, pode voltar para cá, porque aqui também vai ser o sujeito. O sujeito está no plural. E o verbo? Também está no plural. Então, maravilha. Não tem o menor problema. Bem, por que eu coloquei dois contrastes aqui, até sociais? Porque às vezes nós nos enganamos, não é? Nós, às vezes, munidos de certos preconceitos, achamos que a ignorância estará num lugar menos sofisticado financeiramente. Enquanto que, reparem, aconteceu o oposto. Tá? Então, não se armem de ideias preconcebidas, chequem. E para fecharmos aqui, isso também é real. Foi uma diretora da primeira escola onde eu comecei a trabalhar. Ela foi fazer uma viagem para o Nordeste e ela trouxe um chaveirinho que era uma escola rural. E você vê que era escolinha, era uma taperinha, uma casinha toda não sei se era taipa, enfim. O que me importa é que tinha uma plaquinha, tinha janelinhas, pessoas dentro, a professorinha, e a placa em cima dá-se aulas. Bem? E aí eu pergunto a você, está certo isso daqui? Vamos checar? Vamos fazer o passo a passo? Passa para a voz passiva se é possível. Aulas são dadas, é possível. Aulas aqui é o sujeito, maravilha. Então volta para cá, porque aqui também é o sujeito, ok. Então vamos lá, pessoal. O sujeito está no plural. E o verbo? Singular, tá errado. Então o correto é dão-se aulas. E só para lembrar, dão-se a partícula C, se eu conseguir passar para a voz passiva. Aliás, em todos esses casos aqui, pronome apassivador. Maravilha? Vamos para o último exemplo aqui. Confia-se nos homens. Tá certo ou tá errado? Já me responderam com muito ódio que estava errado, mas não é isso que eu quero tratar agora. Confia-se nos homens. Vamos lá. O passo a passo é, vamos tentar passar para a voz passiva. Não tem, não é? Você já deve ter percebido aí que do tipo travou, não é tão natural quanto nas outras, não é? Se não tem voz passiva, lembra, o sujeito ele é indeterminado. Confia-se nos homens. Quem? Sei lá, alguma maluca. Então não me importa, duas, três pessoas eu não sei, porque o sujeito é indeterminado. Então olha o verbo aqui, pessoal, lembra desse detalhe? Então o verbo fica no singular, porque homens não é o sujeito. E para fechar, se o sujeito é indeterminado, pessoal, como é o nome aqui da partícula C? Isso aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Maravilha? Até agora, então, nós vimos duas referências aí ao estudo da partícula C. Quando é pronome passivador ou índice de indeterminação do sujeito. Continuemos, então. Vamos a mais outros detalhes sobre pronome, partícula C. Agora é só pronome de agora em diante, bem? Ele pode ser pronome reflexivo, que é aquela ação que sai e volta ao próprio sujeito, não é? Por exemplo, o lenhador machucou-se com a foice, machucou a si mesmo. Ou então, ele atribuía-se o direito de julgar, não é? O João se ama, por exemplo, tá bom? Então aqui o pronome reflexivo é esta ação que volta a si mesmo. O pronome recíproco, olha o nome, pressupõe reciprocidade, mais de uma pessoa, pelo menos duas, não é? Então é uma ação que sai de mim, vai a outra pessoa e volta na mesma intensidade. Bem, talvez na mesma intensidade, mas volta. Vamos então aqui aos exemplos. Ofendiam-se e amavam-se compulsivamente. Ou então, os soldados se matavam no fronte. Apesar de ter uma certa ambiguidade aqui, não é? Os soldados matavam uns aos outros no fronte ou eles cometiam suicídio. Mas no caso aqui, como é guerra, é quase impossível de localizarmos aqui suicídio. Não é? A época que as pessoas se matam, tiram a vida um dos outros, é quando elas menos se matam. Isso é curioso até. Então tá aí. Ou então admiravam-se de longe. Então reparem que é uma ação que sai, vai para outra pessoa e volta para mim.
Bem? Então essa é a diferença do reflexivo. O reflexivo é uma ação que volta a mim, o recíproco é que sai, vai para outra pessoa e a outra pessoa me devolve a ação. Os amantes se beijavam loucamente, por exemplo. Maravilha? Então tá aí. Existe um tal de pronome de realce. Se é pronome de realce, eu posso entender como, sei lá, maquiagem, como simplesmente para chamar a atenção. E neste caso aqui não vai ter função sintática nenhuma. É apenas para dar um tchan publicitário ou chamar a atenção. O mestre sorriu-se todo com o prêmio. O mestre sorriu com o prêmio. Ou então aqui, ó, lá se vai mais um caminhão de verduras. Lá vai outro caminhão de verdura. As nossas esperanças foram-se para sempre. Tá? Esse não é o único tipo de pronome de realce, não. A gente usa bastante isso daqui, ó, o que, como partícula expletiva. Expletiva é a mesma coisa que realce, bem? É desnecessário, mas por conta da força da expressão a gente usa porque dá um realce. Por exemplo, que esperto que é ter irmão, tira o quê? Vê se muda alguma coisa. Que esperto é ter irmão, nada. Ou então, outro exemplo aqui, ó. Eles é que sabem das coisas. Tira o é que. Não é? Esse aqui vai ser a partícula expletiva. Eles sabem das coisas. Reparem, não muda nada. Os alunos estudiosos é que fazem a diferença. Tira o é que. Os alunos estudiosos fazem a diferença. Bem? Então isso daqui tem como única função chamar a atenção. Sintaticamente é neutro, não tem função nenhuma. Maravilha? E o último caso aqui é quando eu chamo o pronome de fossilizado. Né? Imagina o fóssil, aquilo que está incrustado em alguma rocha, sei lá, é parte integrante. O que eu quero dizer com isso? Não tem como tirar. Em todos os outros casos é possível tirar, né? Tanto que o anterior, se você tirar, nem muda nada. Agora aqui não, neste caso, alguns verbos são bem poucos. Eles não existem sem o pronome. Por exemplo, as virgens se suicidaram, ou então aqui, ó, queixou-se muito da vida, ou então todos se arrependeram depois. Reparem que nestes três casos os verbos suicidar-se, queixar-se e arrepender-se, eles não existem sem o pronome. Por quê? Porque ele é parte integrante do verbo. Maravilha? Então tá aí. Estas são todas as funções dos pronomes. Vozes verbais é outro assunto, não nos importa agora, porque então já terminamos aqui o nosso conteúdo de estudos da partícula C, que evidentemente por ser slide é até que relativamente breve. Eu recomendo muito exercícios, porque através deles vocês vão conseguir sanar aí algumas dúvidas e através dos equívocos que eu posso de algum modo ajudá-los, nós iremos aí caminhar à frente e podemos continuar com o nosso conteúdo ligado à gramática e os aspectos sintáticos adiantes. Tudo bem? Senhores, agradeço mais uma vez toda a atenção, muita paz, muita força, coragem e fé. Grande abraço!